Diga. Eu quero convidar você que tem um exemplar do Antigo Testamento para que abra sua Bíblia, por favor, em leitura conosco. Eu sei. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, estaremos lendo a partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, o versículo de número 8. A palavra do Eterno Deus nos diz: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, e que o homem de Deus lhe falara que tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó meu rei, ó meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde se encontra, para que me envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Amado irmão, meu nobre amigo, essa manhã que o Senhor nos permite, queremos trazer-lhes uma sucinta reflexão dentro deste texto e tematizá-lo para que você compreenda o que Deus ele tem para com a vossa e a nossa vida. O texto ora lido é um texto muito pregado, talvez conhecido por vós, aonde quer que você se encontre. E a Bíblia narra-nos nesta passagem o período ministerial da vida do profeta Eliseu. Este profeta que, no seu ministério muito comum, a demonstração viva de Deus em sua vida, nos seus passos, em suas ações. Diz a Bíblia que o rei da Síria havia feito uma cilada, uma armadilha, uma emboscada, para tentar pegar o rei de Israel. E diz a Bíblia que este profeta, por nome Eliseu, ele faz saber ao rei de Israel o projeto do rei sírio, de forma que o rei de Israel ele vai verificar de fato se as palavras ditas por Eliseu se coincidiam. E diz a Bíblia que confirma-se as palavras do profeta, de maneira que o Senhor não livrou o rei de Israel nenhuma nem duas vezes. Aleluia. Ao lermos este texto, diz a Bíblia que o rei sírio ele fica turbado em seu coração pelo que os seus projetos haviam sido aniquilados em razão de que o profeta, que estava em Samaria, havia revelado ao rei de Israel os seus projetos, os seus planos. E meio que enfurecido, ele indaga um dos seus, perguntando se dentre eles quem é que entregava os seus planos. Quando então este que o servia faz saber ao rei sírio que dentre eles não havia ninguém que fosse a favor do rei de Israel, mas havia um profeta em Samaria, e este profeta fazia saber ao rei de Israel os projetos de pensamento do rei sírio. Isso chama a atenção do rei sírio, de forma que ele envia os seus servos a descobrir aonde localizava-se Eliseu, e descobrindo-se que a sua residência centrava-se em Dotã, ele envia um numeroso exército com os seus carros e os seus cavalos a espreitar o profeta.
Diz a Bíblia que ao chegar em Dotã, a cidade é cercada por todo o exército sírio. E acontece neste episódio algo muito interessante, pois o moço, o servo de Eliseu, ele levanta-se bem cedo, e quando ele levanta-se, ele abre a porta, e ao abrir a porta, ele olha para os outeiros, ele olha para os montes, e ele percebe que a cidade estava toda cercada pelo exército sírio. Mais uma vez ele entra em casa, e ele faz saber Eliseu com uma demonstração total de desespero. E ele diz: ai, meu Senhor, que faremos nós? Pelo que encontrava-se do lado de fora uma grande multidão, um exército adversário, que estava espreitando, que estava aguardando, que estava emboscando este profeta. Porém, a tranquilidade no texto nos faz perceber de alguém que possuía fé, não simplesmente que andava com Deus, que estava abaixo do poder de Deus e que estava sendo direcionado por Deus, mas alguém que estava tranquilo a saber que Deus estava com ele. Aleluia. Diz a Bíblia que Eliseu, ele disse: ora, não te inquietes, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Diz a Bíblia que Eliseu agora faz uma oração ao Senhor. E ao fazer esta oração, as palavras de Eliseu a Deus era que Deus abrisse os olhos do seu moço para que este viesse a ver. Diz a Bíblia que quando, após a oração feita por Eliseu, o moço ele olha, eis que ele olha para os montes, e ele não vê apenas o exército sírio, mas ele vê uma grande multidão de carruagens e cavalos de fogo, Deus guardando o seu servo. Nesta manhã eu quero trazer-lhes uma sucinta reflexão neste texto, porque é bem verdade que quando nós estamos passando por problemas, adversidades, a inquietude habita o nosso coração, ficamos noites sem dormir, ficamos meio que perturbados, e é muito comum que o medo venha pairar sobre a vida de alguém que esteja passando por aflição. Por muitas vezes, este mesmo medo faz com que nós não enxerguemos escapes, razões de soluções. Por vezes nós ficamos meio que perdidos diante de um problema, de uma adversidade. Ora bem, o texto faz saber-nos que o moço do profeta Eliseu, ele ainda não havia contemplado o que Eliseu havia visto, porque Eliseu não estava olhando simplesmente com o olhar físico humano, mas ele olhava com o olhar da fé. E nesta noite eu queria evocar da vossa parte, meu irmão, meu amigo, independentemente das circunstâncias que você venha se encontrar, aleluia, para que você venha despertar a habilidade espiritual da fé em ver. Ora bem, a Bíblia vai definir fé como firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não podem ser vistas. A fé faz-nos enxergar, a fé faz-nos ver coisas que não estão aparentes na ótica humana, coisas que não estão visíveis neste mundo em que habitamos, mas que a fé faz nos entender e nos faz saber que existe. Quando eu falo acerca disto, ora bem, eu percebo aqui na Bíblia Sagrada, quando diz a Bíblia no capítulo de número 9 do Evangelho de São Mateus, o versículo, salvo engano, 18, uma mulher que possuía um fluxo de sangue. Esta mulher propositou no seu coração que se ela tão somente tocasse na orla das vestes do Senhor Jesus, ela receberia cura em seu corpo. Aleluia. A mulher anteriormente havia gastado o seu dinheiro, havia gastado os seus recursos. Por muitos médicos ela havia passado e pelos mecanismos da medicina ela não havia encontrado cura. Mas a fé, e esta fé que eu mensuro aqui nesta manhã, esta mulher projeta no coração, de forma que ela vê que se ela tão somente tocasse na orla de Jesus, ela ficaria curada. A Bíblia nos diz que ela toca a orla das vestes do Senhor Jesus. E quando ela toca na orla das vestes do Senhor Jesus, ela recebe a cura.
A fé que você precisa ter, amigo, é a fé que vai lhes dar visão e estratégia. O Senhor Deus, nesta manhã, Ele quer desenvolver na vossa vida habilidade, estratégia. É verdade que nós estamos vivenciando dias caóticos neste planeta. Dias em que parece que os dias estão piores. Mas o Senhor Deus, se você permitir e se desenvolver em você mesmo a fé no Senhor Deus, eu tenho certeza que Deus Ele vai te dar estratégias em meio à calamidade que nós estamos vivendo. Deus vai te dar estratégias em meio aos problemas que estamos vivenciando. O nosso maior problema é que quando o problema sobrevém ou sobrecai a nossa direção, às vezes nos falta a capacidade de enxergar e de ver. E eu não estou falando aqui da capacidade humana natural de ver ou de enxergar, mas eu estou falando da capacidade sobrenatural, porque às vezes nós focamos os nossos projetos e sonhos naquilo que é visível, naquilo que é palpável, naquilo que pode ser tocado. Mas nesta manhã eu queria que você começasse a exercitar a vossa fé e começasse a se incomodar tocando em Deus. Toca em Deus através da sua fé. Eu não sei como é que está o teu problema, esta tua adversidade, mas se você tocar no Senhor através da tua fé, milagres serão realizados na sua vida. Se você tocar no Senhor Jesus através da sua fé, o Senhor vai contornar este problema, esta situação em tua vida. O elemento fé, que é sobrenatural, é tão importante diante da adversidade, de forma que, sem ele, nós ficamos atônitos, perdidos. As adversidades parecem que nos inundam, mas na proporção e na medida que nós utilizamos a fé, compreendemos que maior é o Deus que nós servimos, e Ele tudo pode, Ele tudo faz, e Ele tudo realiza. No texto em que nós lemos aqui na manhã de hoje, é perceptível que o moço do profeta Eliseu, ele enxergou apenas com habilidade natural. E este é o problema. É quando nós queremos resolver problemas espirituais com habilidades naturais. É necessário, para enxergarmos o sobrenatural de Deus, utilizarmos a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus entenda e creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos exercitar a fé. Jesus, quando seu amigo Lázaro havia perecido e já havia sido sepultado, a uma das suas irmãs, Jesus havia dito: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. É importante que tenhamos fé para podermos ver. Às vezes buscamos estratégias humanas e estas estratégias humanas acabam falhando. O Senhor Deus, nesta manhã, Ele me usa para lhes dizer: começa a utilizar a vossa fé e o Senhor vai vos fazer enxergar o caminho. Começa a utilizar a vossa fé e o Senhor vai lhes dar estratégia. Começa a utilizar a vossa fé e você vai ver o milagre acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida, na área profissional, na área espiritual, na área ministerial. Usa a fé. É importante exercitarmos a fé. Após a oração feita por Eliseu, a Bíblia diz-nos que este moço, o Senhor, lhe abre as vistas. E eu gosto muito desta leitura feita neste texto, porque estamos falando de alguém que não tinha deficiência física, alguém que podia enxergar, alguém que de fato enxergava, mas que enxergava apenas com olhar natural. Não enxergava com olhar sobrenatural. Queremos nesta manhã que seja desenvolvida em cada ouvinte a habilidade de enxergar espiritualmente. Talvez, quem sabe, nos dias atuais você tenha reclamado, em detrimento aos muitos problemas que lhe surgiram. E tudo que você tem visto é razões que lhe faça reclamar, porque aquilo que você queria que desse certo não deu certo. Aquilo que você investiu acabou se falindo. Ora bem, o Senhor, às vezes, Ele usa na contramão da lógica humana uma tragédia na nossa vida para providenciar em nós o escape. Assim ocorreu sobre a vida do rei de Samaria, quando, por vezes, ele tentava passar pelo caminho e avisado foi ele pelo profeta Eliseu que em tal lugar estaria a emboscada feita pelo rei da Síria.
É necessário que tenhamos visão do Senhor. É necessário que abramos a nossa visão, e não a visão física, mas a visão espiritual. Que o Senhor Deus lhe conceda a habilidade espiritual e que você exercite a vossa fé, para que o Senhor lhes conceda estratégia diante da adversidade, diante do deserto. E eu tenho certeza que milagres acontecerão na vossa casa, na vossa família, em vosso viver. Que Deus abençoe a todos. Aleluia, Jesus.